Então, hoje a gente tem, para um agricultor familiar até 20 hectares, a gente tem tudo o que ele precisa para a manutenção da propriedade ou para a produção dele, independentemente de qual produto que ele vai escolher. Tá? Você falou bem, a gente tem uma forte cooperação e colaboração com a Cochupé, porque a gente tem máquinas próprias para colher o café. Então tem uma roçadeira específica para isso. Tá? E é muito usada em todas essas propriedades. Tá? Então tem uma forte relação com o café. Nós temos uma forte relação com o café. Mas não é só café. Tudo aquilo que necessita um plantio, a gente está inserido. Então você tem os motocultivadores para preparação do solo, você tem bomba de água, você tem os pulverizadores. Então tem vários produtos que a gente usa para a produção de qualquer tipo de produto agrícola. Então não é um limitante. Então está certo separar então nessas duas frentes. Aqui a produção agrícola de fato, que é preparar o solo, cultivar, etc. e tal, e o manejo, por exemplo, de uma reserva legal. Não sei se isso se aplica a um pequeno agricultor. A parte de flora é a parte de mata que ele vai usar um outro equipamento, por exemplo, uma motosserra para fazer uma poda de uma árvore. Normalmente a motosserra para esse pessoal agrícola desse tamanho de propriedade, eles usam para manutenção da propriedade. Às vezes eles fazem uma casa, às vezes fazem um celeiro, às vezes fazem um galinheiro, então eles usam para isso, né? Certo. A questão florestal já é outro tipo de aplicação, já é outro grupo de usuário. Entendi. Seriam outros clientes, então. Outros clientes, normalmente para, digamos assim, médias e maiores motosserras, é outro tipo de aplicação, é outro tipo de usuário. Para as pequenas, normalmente é para manutenção, ou até no sul você encontra muito para corte de lenha mesmo, no frio. Tá. Né? Muito legal. Bom, você já deu uma boa perspectiva sobre as etapas, então, da produção, né? Pensando em plantio. Do plantio à colheita. Então, você prepara o solo até a colheita. Aí você tem, então, você mencionou esses equipamentos. A roçadeira, o pulverizador. Não sei, falar um pouquinho mais sobre esse passo a passo do plantio até a colheita, os equipamentos. Não sei se você já falou tudo, se falta falar alguma coisa. Não, a gente pode completar assim. Para você preparar o solo, você usa um motocultivador. Aí você faz o seu plantio, depois você faz a pulverização de algum nutriente que você precise fazer, que a cooperativa tem seus técnicos que orientam o pessoal como fazer. Depois você tem a questão de poda, você tem a questão de fazer a irrigação. Então nós temos a bomba d'água, a gente tem o gerador, a gente tem esse pulverizador. Tudo isso eu falo que é para produção. Né? Então todos esses equipamentos você usa para produzir aquilo que você quer. Tá. Para manutenção da propriedade, que é bem importante, normalmente, como eu mencionei, eles usam a motosserra para fazer cerca, para fazer um galinheiro, para fazer uma parte da casa, uma extensão, um celeiro, alguma coisa. E eles usam muito a roçadeira também para fazer o retiro de ervas daninhas, de aparamento de grama, alguma coisa assim. Então, todo o conjunto de produtos que a gente tem, eles acabam utilizando. Em algumas propriedades, até o nosso cortador de grama, que é o trator, tá, eles utilizam até para transportar alguma coisa. Então, legal. E desde o início, sempre foi a atuação da Husqvarna, claro, com outros equipamentos, mas sempre foi para isso, para ajudar no plantio do pequeno e médio? Não, na verdade, a gente sempre teve a roçadeira, né, para cuidar da roçadeira, o cortador de grama, pode ser trator, pode ser um Giro Zero, que é um cortador bastante grande e profissional. Sempre foi focado na parte florestal com as motosserras e com esses equipamentos de corte de grama na manutenção de áreas verdes. Tá. Alguns anos atrás, a gente começou a investigar um pouco a aplicação de cada um dos nossos produtos. E a gente viu que a motosserra não era só para florestal, né? O pessoal usava também para manutenção dessas propriedades. A roçadeira também não era só para corte de grama, era para manutenção da propriedade também. E a gente começou, junto com o pessoal da Ásia, trocar uma ideia de o que eles faziam na questão agrícola. E saiu o motocultivador com uma possibilidade. E a gente decidiu arriscar e lançar alguma coisa específica para a agricultura. E lançamos. O que faz o motocultivador? Ele prepara justamente a terra para você fazer o plantio. Né? Então, é uma coisa que ele fazia manual, ele faz agora com uma máquina e ele ganha horas e horas de trabalho nisso. Né? Tá. Isso foi realmente, quando a gente lançou, foi um sucesso total. A gente falou, puxa, mas vamos agora complementar com o que mais eles precisam. E a gente foi falar com o agricultor. Aí ele falou, eu uso o gerador para
própria residência dele para acionar alguns produtos. Ele usa bomba d'água para fazer irrigação, né? Ele usa, né, o pulverizador para alguma coisa que ele precise para manter o crescimento das plantas, né? Sim. Então a gente foi lançando todos esses produtos ao longo dos anos. A gente sempre lançou muito produto todos os anos, tanto para a área verde quanto para a florestal, mas a gente adicionou a agricultura como um dos nossos focos. E a gente acabou se convertendo numa referência para o grupo Husqvarna a nível mundial, né? Então, nós pertencemos a uma divisão que se chama Floresta e Jardim. Dentro dessa divisão, nós somos 3 divisões no mundo. Dentro dessa divisão, tá, o Brasil acabou se convertendo num centro de experiência ou num centro de competência para a área agrícola, né? Sempre falando de áreas até 20 hectares. Por que área até 20 hectares? Maiores que isso são áreas que necessitam equipamentos maiores, mais robustos, que não é o nosso negócio. Sim. E outros países do mundo em que existe essa grande quantidade de pequenos agricultores? Imagina no Sudeste Asiático, por exemplo. Tem bastante.